Bom, entrando agora na parte de mercado, que eu acho que é o que mais interessa para o pessoal que está nos assistindo e quer investir o seu dinheiro naquilo que deve performar melhor ao longo do ano. O que está chamando a atenção de vocês para 2023? E aí, na verdade, vamos fugir um pouco desse horizonte de apenas um ano, né? Mas o que está atrativo agora para o investidor colocar na carteira pensando em longo prazo, mas que nesse momento tá dando sopa, assim, aquela analogia que eu fiz lá nos Economistas do Kairos, né? Que é um deus grego do tempo, um dos vários que existem, mas era do tempo oportuno. Ele era um jovem, bonito, né? Entre aspas, assim, porque tinha um penteado meio heterodoxo, mas era forte como um deus, tinha asas. Só que ele tinha apenas uma mecha de cabelo aqui na frente, era careca atrás. Então, ou você pegava o Kairos quando ele passava, ou depois que ele vai embora você não pega mais. E hoje, o que é uma oportunidade do Kairos estar parado aqui na frente, dando sopa, tomando um café pra gente pegar na mecha do cabelo dele? Eu posso só fazer finalizar essa parte de economia aí? Não Sim, sei claro, se. pô. Porque eu tô vendo muita gente preocupada falando o seguinte, ô Gui, esse governo do Lula agora, ele é um governo Dilma, é uma continuação do governo Dilma? Eu Seria acho um que Dilma 3? seria um Dilma 3, né? Eu acho que tem uma diferença, eu acho que vai ser um Lula 3, né? Porque o que a gente tem de... porque Dilma 3 É brabo. é brabo, né? Puxado. Exato, né? Então acho que a gente tende a ver um Lula 3. O que é um Lula 3? Poxa, no governo Dilma, ela reduziu a arrecadação e aumentou os gastos. Aqui a gente tá observando, né? Deve observar um aumento dos gastos, mas um aumento dos impostos. Né? Então é uma coisa tentando equilibrar a outra. Então não é você perdendo nas duas pontas. Né? Tanto é que o governo Lula tem uma diferença muito grande entre crescimento de arrecadação e crescimento de despesa pública frente aos governos seguintes da Dilma, em que essa diferença foi muito maior. Então esse é um ponto super interessante porque as pessoas já estão fazendo, né, mais a pessoa que não está ligada nas expectativas, estão falando o seguinte, pô, se a gente vai seguir o mesmo caminho da Dilma 2, agora a dívida pública é 90%, 100% no ano que vem, né? Então tem algumas diferencinhas aí que eu acho que é importante mencionar. Porém... Tem uma diferença que eu acho que é muito importante mencionar. A Dilma é azarada, o Lula tem sorte. não. Porque o Lula, ele entra no governo pegando o ciclo de commodity. Já é a Você segunda olha vez, né? o Lula 1, o Lula 2, foi o ciclo de commodities. Uhum. Quando ele passou o bastão pra Dilma, o preço começou a cair. Exato. E aí ela pegou esse cenário com os gastos mais altos, mas o Lula arrecadava muito, porque os termos de troca eram bons pro Brasil. Exportação bombando, com o preço do dólar num patamar muito interessante pra gente, e preço de commodity alta. Aí entrou a Dilma, o preço das commodities caíram. Uhum. Aí o dólar subiu, mas o que a gente vende em dólar tava muito barato. Sim. Não tava mais tão bom. E o Lula, nesse momento, né, ao que tudo indica, a gente vai continuar com preços de commodities que a gente exporta em níveis muito atrativos. Sim. Então, novamente, o cenário externo, ele tá positivo. E o que eu mais quero, tá? Pessoal, você tá agorando o governo. Eu adoro ter um presidente sortudo. É muito melhor do que ter um azarado, Exato. no final das contas. É melhor ter um presidente que vai pegar esse período de sorte, né? É melhor ter alguém governando com um ciclo de commodity do que não ter ciclo de commodity. Perfeito, né? E tem um outro fator interessante, que às vezes as pessoas falam o seguinte, mas tem que aumentar imposto mesmo, porque, pô, o rico, ele paga pouco imposto, né? Tem que pagar mais. Fala, acho que só para entrar nessa discussão que é polêmica, mas eu acho que eu gosto de dar o meu parecer, porque eu acho que a gente precisa discutir antes uma coisa, né? Porque todo mundo agora tá falando sobre tributação em pessoas mais ricas. Acho que antes da gente falar de imposto sobre grandes fortunas, a gente precisa falar sobre reestruturar a cadeia de impostos do Brasil, porque de fato a maior renda aqui no Brasil, as pessoas que têm uma renda maior pagam percentualmente Menos um imposto menor. Por quê? Porque a tributação está toda no consumo. Quando você vai ver a alíquota de imposto no combustível, né, nos alimentos, você vê que é super alta. Por quê? Porque são bens que a pessoa não consegue, tipo assim, vou deixar de comer. Né? Vou deixar de abastecer o meu carro, ou vou deixar de pegar o ônibus para ir para o trabalho. Não consegue. E a alíquota de imposto no Brasil é alta justamente nesses itens. Né? Então a gente precisa, antes de discutir... Você sabe qual é o imposto da cachaça, por exemplo? Não. É mais de 80%. Mais de 80%? Malu é muito impactada. Compra sempre, né, Boludinha? Agora eu tenho ganhado bastante. Tem ganhado bastante cachaça. Tô zoando. Boa, né? Então tem esse fator. Antes da gente discutir, tributação, né, sobre grandes fortunas, eu acho que a gente precisa fazer isso, porque a gente vai liberar espaço para consumo na população pobre, que tende sim a ter impacto muito positivo na atividade, porque o pobre ele é muito mais suscetível a consumir a renda que sobra do que uma pessoa que ganha mais de 30 mil por mês. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão prévia que a gente tem que fazer. Lembrando, né, que o Brasil já tem uma alíquota de imposto compatível com países que têm índices de qualidade de vida
muito melhores do que o nosso. Então você está falando o seguinte, vamos aumentar a arrecadação. Para quê? Se a gente gasta de maneira extremamente ineficiente, né? Você vai aumentar a alíquota como um todo, você pode ter um impacto muito... um benefício social muito pequeno. Tributo igual Suíça e serviço público padrão Zâmbia. Exato, né? Então eu acho que esse é um fator importante.